Bom dia! Hoje é dia 4 de maio de 2025 e eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou um pouquinho querendo ficar resfriada, mas não vou ficar. Só o corpo querendo um pouco de descanso, um chazinho. E essa semana passada foi uma semana corrida. Então, nos perdoem, o Gelson está se Eu recuperando. estou saindo de uma gripe E eu não estou entrando, e eu ela só não estou está entrando escorregando. numa gripe, né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis. É um capítulo extremamente interessante, é um capítulo de uma reflexão muito importante, porque, né, nós temos um universo de auxílio à nossa disposição, mas nós precisamos saber como nós pedimos, né? Não adianta você, né, chegar num restaurante com um cardápio maravilhoso, com várias coisas boas, e você não saber o que você vai pedir, né? O garçom vai chegar, o que você quer? Você diz, eu não sei. E aí você escolhe o prato mais, né, simples, que você não gosta, que não te serve. Então, o universo ele é abundante, ele é pleno. Então está no nosso pedir, no nosso entendimento de pedir, a forma de que a gente vai conseguir obter. Então esse capítulo é muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, antes da gente começar a falar a respeito do capítulo, sejam todos muito bem-vindos. A casa já está enchendo, né? Nesse Sua domingo água. auspicioso. Traga sempre a sua água, porque a gente sabe que essa água durante o Evangelho, ela é abençoada, ela é vibrada, não é? E aí ela se torna uma medicina que vai ser ideal, perfeita, exatamente para o que a gente está precisando. E aí, entrando no tema já, né, do nosso estudo de hoje, aproveitar esse momento e pedir para que essa água seja realmente, né, vibrada com tudo que a gente precisa, que ela tenha o elixir perfeito, né, para cada um de nós. Então a gente vai começar com uma oração e eu peço que você se posicione de uma maneira que você fique confortável. Feche os olhos, respire profundamente, devagar, consciente dessa sua respiração. E aí siga mentalmente, com o seu coração aberto, essas palavras dessa abertura, dessa oração de abertura. Pai amado, chegamos ao final de mais uma etapa do Evangelho. Capítulo 27 é o final. Como quem atravessa um caminho de aprendizado e despertar. Cada ensinamento foi como um degrau de luz, preparando o nosso coração para esse momento, o reencontro com o nosso poder de pedir. Sim, Senhor. Aprendemos que pedir não é clamar com ansiedade, nem exigir com orgulho ou egoísmo. É, na verdade, abrir o coração com humildade, alinhando o nosso desejo à tua vontade. Porque só tu conheces o que é realmente bom para nós e para todos à nossa volta. Compreendemos que toda essa jornada da humildade, da caridade, do perdão, da vigilância, foi, na verdade, uma preparação profunda para que agora possamos nos conectar contigo de forma verdadeira, com consciência, com fé ativa
e com amor. Hoje, percebemos que o universo ressoa com nossos pensamentos e sentimentos e que a oração é uma frequência viva que nos alinha com as leis divinas. Quando pedimos com amor, confiança e desapego, ativamos a nossa centelha divina que está em nós e tocamos o coração da criação. Senhor, nos ensine a pedir com sabedoria. Não só para obter, mas para compreender. Não só para receber, mas para compartilhar. Não só por nós, mas por todos que caminham conosco nessa jornada terrena. Os que nós conhecemos e amamos e até os que não conhecemos. Que saibamos pedir luz nas sombras, paz nas tempestades e coragem nas provas. Sabemos agora que o Evangelho nos preparou para esse portal. A prece consciente, o diálogo íntimo com Deus. E nesse instante, de mãos e corações abertos, pedimos que a Tua vontade se manifeste em nós e que possamos ser instrumentos de amor e cura neste mundo. Gratidão, Divina Presença, por nos lembrar que somos co-criadores com o universo e que ao pedir com um coração obteremos aquilo que nos transforma e eleva, e assim seja. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Gratidão. Bom, nós estamos melhorando. Então, hoje, como a gente disse, é o capítulo Pedi e Obtereis, que fala da qualidade das preces, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis e prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí diz aquele grande conselho de Jesus, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E também diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está no céu também vos perdoe os pecados. Né? E a gente estava refletindo sobre essa questão, né, que Jesus diz, né, tudo que você pedir, todo o seu pedido, e até tem aqui em alguma... Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedirdes. Então ele coloca essa questão do pedido que vai ser feito e vai ser obtido. Mas é fundamental a gente entender esse pedido, né? E a gente já colocou esse exemplo diversas vezes, né? Uma mãe amorosa e um pai amoroso não atende a todos os pedidos do filho, né? Ele vai ver o que é melhor para ele e vai entregar aquilo que é o melhor para ele. Então, o não atendimento, ele não significa falta de amor, e muito pelo contrário, significa muito amor.
Então a gente, pela vida prática, a gente entende que nem tudo deve ser E é muito obtido. impressionante porque esse capítulo é justamente o último capítulo, né? Na verdade é uma correção, é o penúltimo. Eu sei que é, mas é o último capítulo de estudo, não é? E o último mesmo É de preces. é só de preces, é uma coletânea de preces. Então, não é à toa que esse é o último capítulo do estudo, porque é como se fosse isso mesmo, né? Nós estamos nos preparando durante o Evangelho para esse entendimento, não é? De todas as nossas responsabilidades, de todas as nossas considerações, para chegar nesse momento para que possamos conectar com Deus, com Jesus, de uma forma consciente, incluindo o que nós pedimos, né? O que nós queremos, o que é o pedir? É ter clareza, né? O ideal é a gente pedir algo que a gente tem certeza, tem clareza do que quer receber, mas não numa posição passiva, né? Nós estamos convidados a ter uma posição consciente e ativa no que a gente quer, sabendo com clareza o que, é que a gente quer, porque nós somos co-criadores, né? É verdade. E essa questão do pedir, a gente tem que entender que nós temos um entendimento limitado da situação que a gente está vivendo. Então, estamos vivendo uma situação de doença, estamos vivendo uma situação em que houve uma perda significativa na nossa vida, onde há uma dificuldade muito grande, onde há um relacionamento muito desafiador. O nosso entendimento sobre aquilo, ele tem um limite muito grande. E a tendência nossa é pedir o afastamento daquela situação que está nos envolvendo. Uma pessoa difícil, uma situação difícil, um desafio, o afastamento daquilo. E, na verdade, pelo que a gente compreende da situação do pedido, é muito mais importante a gente compreender primeiro o que aquela situação está querendo nos dizer. Toda situação que nós vivemos, ela tem uma utilidade em si. Ela não acontece para nós o universo diz, eu lamento, mas essa situação com você não te serve para nada. Ela, na verdade, ela não serve para o seu crescimento. Não, toda situação que a gente vive, ela está ali para um crescimento, ela está lapidando algo em nós. Como a gente tem uma limitação dessa compreensão, entra a sabedoria do pedido. E na sabedoria do pedido é listado algumas coisas em que a gente vai entrar e pedir por aquilo e de que forma que a gente obtenha. Então, de novo, um exemplo simples. Não é afastar aquele desafio. Nosso pedido não é que se afaste aquele desafio da nossa frente. Mas, na verdade, é que a gente possa ter coragem, né? Peça por coragem para poder enfrentar aquela situação. Peça sabedoria para poder compreender o que aquela situação está querendo nos ensinar. Que possa ter discernimento em que a gente tem uma situação que a gente diz, o que isso quer dizer? Quer dizer isso ou quer dizer aquilo? O que isso quer dizer? Discernimento também para as escolhas diante dos desafios, né? Porque todos os desafios, ele vem e baseado no nosso preparo, na nossa consciência, a gente vai lidar com esses desafios de diferentes formas. E aí, né, cabe a nós escolher que forma que eu quero lidar com esse desafio. Né? Eu vou lidar com esse desafio no desespero, na negatividade, ou eu vou olhar esse desafio com alguma coisa como sendo um aprendizado e o que eu posso fazer de melhor, né? Então, discernimento para você escolher também como que você vai lidar. Certo. E aí, quando você faz esse pedido, o que você está? Você está tendo uma comunicação com o divino nas suas diversas formas, a inteligência divina, os mentores que estão ao nosso lado, sabedoria que nós carregamos em nós, que estão ali dormentes, em que a gente não traz naquele momento. Quando a gente pede isso,
naqueles desafios que nós estamos vivendo, isso vem à tona. Então você tem uma situação em que em que antes você iria pedir o afastamento daquela situação, mas agora você pede sabedoria, coragem, e você vai começar a ter de formas não tão claras na nossa frente. Não é que a gente faça um pedido e a gente claramente entendeu, essa é a resposta àquele pedido. Muitas vezes você está passando por um desafio em que você não sabe como passar, e você pede uma sabedoria disso, e em algum lugar você ouve alguém falar alguma coisa. Você, através de um amigo que falou determinada coisa, alguma coisa que você estava procurando na internet, e vem uma palestra que você ouve, algo vem a você das mais diversas formas, porque, na verdade, em vez de você focar no seu pedido, o afastamento daquilo, você pediu para que você tocasse a sabedoria, que você tocasse a coragem, que você tocasse o movimento de estar fazendo algo em relação àquilo, à solução daquele problema. Você focou na solução ao invés de cristalizar o problema. E aí as coisas vão surgindo, né? A solução, onde você menos espera, você diz, puxa vida, eu podia fazer dessa forma, né? Então, é esse o grande diferença, vamos dizer, na forma de pedir. É você, e parte desse pedido, parte desse momento que você faz esse pedido, é ter a resignação, onde, se tudo que você mais fez, ele não houve uma mudança, não há como mudar aquela situação, a resignação ensina que a gente nos coloca diante desta situação que eu não consigo mudar, não há como mudar, como é que dela eu vou gerar um aprendizado, eu vou gerar uma nova visão de vida, de que forma eu tenho que ver isso diferentemente, porque isso dessa forma que eu estou pedindo não vai mudar. Então, eu tenho que trazer na resignação o entendimento melhor. A Jupiter está falando, a gente tem um sistema mental de dados, informações, conhecimento e sabedoria. E é isso, né? Muitas vezes a gente está acessando a sabedoria de mentores da divindade, ou muitas vezes coisas que nossa experiência já viveu e vem à tona naquele momento em que você está fazendo. Né? O que você tem mais para falar sobre isso, meu amor? É isso, nós somos realmente co-criadores e quanto mais nos preparamos, quanto mais nós entendemos como que a bondade, né, essa constante presença, né, de Deus, de Jesus no nosso caminho, como isso é refletido nessa coisa que a gente já sabe, né, que nós somos Deus, né, dentro de nós temos essa centelha, né, essa conexão permanente e com Jesus. Então, quando Jesus nos ensinou lá atrás, né, que o que você faz com fé, não é? Você atinge, você consegue, é justamente isso, né? O que você quer de verdade, que vem dentro do seu coração, e acredita nisso. E muitas vezes a gente experimenta cocriar coisas que a gente nem gostaria, né, de estar cocriando, mas que foi uma consequência de nossos pensamentos, que foi uma consequência de um desejo que talvez você não tivesse prestado atenção como elaborar isso, né? Quantas vezes, quem é que nunca ouviu essa fala, né? Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, não é? Uhum. Isso é um convite para a gente perceber como que a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, no que a gente pensa, não é? No que a gente quer. Às vezes a gente esquece desse poder que nós temos dentro da gente.
É verdade. E esse pedido, ele não só se manifesta na forma formal de parei, vou fazer um pedido. As nossas ações e os nossos pensamentos, elas são um clamor ao universo para que aquilo semelhante se manifeste. Então, não é à toa que muitas vezes chegam as pessoas e dizem: meu Deus, eu só atraio este tipo de pessoa na minha vida. Ou é um relacionamento abusivo, ou é um tipo de relacionamento que traz em si uma característica não positiva, mas ela não está entendendo que ações de dentro dessa pessoa estão te chegando para o universo e dizendo: olha, me traga essa pessoa, ou porque a lição não foi aprendida com a primeira, né? Existia uma lição para ser aprendida. Olha, eu estou esse tipo de relação que você está tendo, essa situação que você está vivendo, ela é para determinado aprendizado. Como você não fez aquele pedido dentro de si e com o auxílio da espiritualidade para dizer que eu tenha sabedoria de compreender essa situação e agir da melhor forma possível. Não, você diz: não, 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 não quero, não quero, afasta, afasta, afasta. Aí você consegue afastar, mas só que aquela necessidade daquele aprendizado ainda está, porque é dentro da ordem divina o melhor para você. Você tem que aprender aquilo ali. Né? A gente vai para a escola para aprender uma série de matérias diferentes para a gente ter um conhecimento global para poder levar a nossa vida. A mesma coisa, né, guardado as suas proporções, na nossa vida. A gente tem uma série de ensinamentos que a gente tem que passar e que chegam até nós. E quando a gente recusa, o que vai fazer o universo? Me desculpe, eu vou mudar os atores dessa situação e você vai estar vivendo de novo a mesma coisa. E se você não chegar a pedir, né, porque muitas vezes a gente olha dentro da gente e diz: puxa, eu não consigo compreender o porquê que eu estou nessa situação. Aí é onde você entra no pedido, nessa oração, nessa conexão, dizendo que eu tenha clareza de como agir nessa situação. Porque se você já pedir uma solução, dizer que essa pessoa se afaste, ou que isso aconteça desta forma, você está dizendo ao universo: olha, eu quero dessa forma. Aí diz, o universo diz: você tem poder de cocriação, vai ser dessa forma. Mas se você disser: não, eu quero que eu tenha essa sabedoria e esse discernimento, essa coragem para agir nesse momento. E aí o universo vai estar trabalhando com você. Né? A Jupetite fala que precisamos visualizar os pedidos para além do só pedir, mas também para que eles podem trazer e o que eles podem trazer e o que nos preparamos para recebê-lo, né? Não adianta pedir por algo que não conseguimos dar conta. É verdade. Exatamente, é isso, né? Eu acho que todo esse preparo do Evangelho, todo esse estudo do Evangelho, ele traz esse objetivo, que é ter o autoconhecimento, sabe? É saber quem nós somos realmente. Quem nós somos realmente. Então, com todo esse aprendizado, a gente sabe que quando a gente pede algo, quando a gente quer algo, é muito importante a gente entender dentro da gente se esse pedido é um pedido egoísta, é um pedido que está visualizando só para você. Quem é que vai ser o beneficiado disso? Só você? Como que muda a frequência quando a gente inclui, né, nesse desejo, nesse pedido, nessa visualização do que você quer? Como modifica essa vibração quando você percebe que quando você chegar nesse objetivo, ser atendido nesse objetivo, não só você é beneficiado, mas todos os que estão à sua volta também são beneficiados, né? Como que muda a vibração? É verdade. E me veio aqui que nós, antes de reencarnarmos, a gente faz pedidos incríveis para o nosso progresso. Né? A gente está ali diante da programação da nossa encarnação e diz:
Não, eu quero isso para melhorar, eu quero 3 relações difíceis, eu quero... e faz uma série de, 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 de pedidos para essa encarnação, e os mentores estão dizendo, calma, que eu sei o teu limite. Eu vou te dar no seu limite. É né? como pedir, a Ju Petit, é como pedir por uma Ferrari, mas não ter dinheiro para gasolina e não saber dirigir. É verdade. Então ali, a gente lá em cima está fazendo um monte de pedido. E o nosso mentor baixa a nossa bola e diz, vai chegar para você o que você precisa. Agora, é fundamental que você tenha o discernimento daquela hora difícil, daquela hora do desafio, você buscar sabedoria. Estaremos sempre com você, mas isso tem que sair de você para nós, porque você vai reconhecer em você, através do pedido, o nível de compreensão que você chegou. Porque se você disse, olha, eu quero 5 relacionamentos difíceis, porque eu quero vencer o desafio que eu tive com A, B, C e D. Aí diz, calma, calma, eu só vou te dar A para vir na sua vida, para ser a pessoa difícil. Aí um dia lá você diz, nas suas preces, me tire A da minha vida. Ele diz, mas como é que eu vou tirar a pessoa, João ou Maria, da sua vida, se ele é o desafio que você precisa na construção da sua paciência? Aí você vai, e sai João, sai Maria da sua vida. Aí descobre que chegou Antônio ou Joana com a mesma situação, uma situação semelhante. Então, é fundamental que a gente olhe a situação que a gente vive, que a gente, em oração, em essa comunicação com a espiritualidade superior e o nosso eu superior, nos diga o que essa situação está querendo me dizer. O que eu tiro disso aqui, e as minhas ações, então me dê coragem, me dê discernimento. Então isso é fundamental. E qual é o limite desse pedido? Quantas vezes eu posso pedir? Eu posso pedir quantas vezes sejam necessárias. Então a gente vai encontrar aquela pessoa que é um pouco mais difícil, antes a gente faz uma pequena oração. Senhor, que nesse encontro com João, com Maria, eu possa ter paciência, eu possa ouvir, eu possa ter um entendimento mais abrangente do que eu estou tendo até agora. Nesse momento eu estou tendo impaciência. E aí você pode, a cada momento, porque quando você dá aquela paradinha, olha o opa aí, quando você dá aquela paradinha e faz um pedido de que você tenha clareza nas suas próximas ações, o universo está dizendo o que ele está pedindo? Ele está pedindo clareza. Clareza, eu vou dar a ele o acesso às possibilidades da sabedoria universal, pode ajudar. Mas se pedir alguma coisa muito específica, cuidado com esse pedido muito específico, porque ele fecha para todo o resto. Então, esse pedir é um pedir de luz para as nossas próximas ações, é um pedido de paciência, é um pedido de coragem. Façam isso quantas vezes sejam necessárias. É uma correção, né? É um ajuste, né? Um ajuste na sua direção. Tudo bem, meu irmão? Eu estou melhorando, estou bem melhor. Semana que vem Aliás, semana que vem nós temos um pequeno, maravilhoso desafio. Nós estaremos indo para o Havaí, que é 3 horas? 3 horas a menos. Então nós estaremos acordando às 5 da manhã para vocês, no Brasil, estarem nos vendo ao meio-dia. E é dia das mães, dia né? das maravilhosas mães. Mãezinhas presentes, mãezinhas do outro lado. Mãe é uma coisa. Mãe é o santinho que Deus mandou à Terra para nos, tá pertinho da gente. Então, a gente certamente vai fazer uma reflexão sobre, esse amor de mãe, que é uma coisa incrível. Então, semana que vem a gente vai estar em Ares Havaianos.
e fazendo o possível para a gente chegar a tempo. Enfim, a gente vai para uma ilha que é natureza pura, então não devemos dormir muito tarde, Nada. né? E vamos acordar com um sorriso maravilhoso, zero de tosse, zero de tudo, e a gente vai colocar isso no nosso pedido. E o pedido vai ser, né, que nós tenhamos, que o nosso corpo tenha os elementos de força para vencer, enfim, a gente vai calibrar o nosso pedido também. Isso. Então, assim, que esse estudo de hoje, já passou rapidinho, o tempo passa rápido, né? Mas que esse estudo de hoje fique sendo como uma chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro essa fase que nós completamos, e que, né, nas próximas encontros a gente vai começar do capítulo 1, sim, a gente vai fazer o último capítulo, que é das de preces, que é justamente os pedidos. E depois disso a gente vai começar do capítulo 1 e recomeçar a repensar de novo, e aplicar, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai absorvendo essas informações, esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, vamos comemorar que nós estamos finalizando essa fase, essa etapa, né, do Evangelho e comemorando mesmo, né? Comemorando que chegamos aqui e estamos encerrando com chave de ouro. Estamos há quase 1 ano e meio fazendo esse projeto. A gente já deve ter terminado umas 2 vezes ou 3 vezes o Evangelho. E lá atrás a gente decidiu o que a gente vai fazer depois do Evangelho. Obviamente a gente vai voltar ao Evangelho, porque a gente volta com um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento, principalmente para o que os nossos pedidos, e de novo, não é pedido apenas formal, você está pedindo quando você julga alguém, né, no seu pensamento, você está clamando algo, né? Você está dizendo para o universo, olha, eu tenho, né, eu estou julgando, então universo, me julgue também, né? Me traga julgamento dos meus atos, e aí entenda que nossas palavras, nossas ações são também pedidos ao universo. Eu me lembrei aqui, bem rapidamente, tem uma cliente de terapia que a gente pontuou exatamente isso há um tempo atrás, né? Que na fala dela, ela sempre vinha trazendo uma palavra específica que me chamou muita atenção. E então ela tinha esse hábito de dizer: eu fico desesperada quando isso acontece, e aí me deu um desespero quando aquilo aconteceu. E essa palavra desespero era uma coisa bem recorrente, e eu pontuei porque ela é uma pessoa que tem uma tendência a ter pânico, né? Ataque de pânico, de dar o desespero realmente, né? E quando a gente ajustou isso, né? Quando ela começou a usar uma outra palavra que não seja esse desespero, né? De não ter esperança, né? As coisas começaram a mudar também para ela, sabe? Assim, com certeza. Então, é isso, né? O que ela estava clamando, o que ela estava pedindo, né? O que ela estava enviando para o universo? Mais desespero, mais desesperança, né? É verdade. E aí, e é isso. Então a gente tem o poder nas nossas mãos, né? Então vamos lá? Vamos mudar? Vamos melhorar? Vamos crescer fazer muito cada pedido. vez mais? Então é isso aí. Então fique com uma semana maravilhosa, né, para todo mundo. Bebam a água de vocês. É verdade. Saibam que a espiritualidade trabalhou em cima dessa água, dando todo o fluido. Se vocês acham que esse foi uma experiência válida, mandem para conhecidos, o mestre em outras palavras, né? E estamos no Instagram. Eu tento passar toda semana para o YouTube. Às vezes eu tenho desafios tecnológicos gigantescos, mas eu peço sempre para que dê certo.
E aí, passem, dê de presente para alguém e agradecimento total. Tenham um domingo Beijo para todos maravilhoso. vocês. Beijão, tenha uma excelente semana. Obrigada pelos desejos de boa viagem. Vamos ter uma muito boa viagem, sim, com certeza. Tá bom? Um beijo Muitos para beijos. vocês. Nos vemos semana que vem no Havaí. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.